Irmãos e irmãs, 32º domingo do tempo comum, ano C, liturgia para 6 de novembro de 2022, com o tema Chamados a vivenciar a vida em plenitude. Irmãos e irmãs, ajudem com que estas reflexões possam chegar a mais famílias e comunidades, compartilhando, se inscrevendo e dando joinha. A primeira leitura do segundo livro de Macabeus, capítulo 7, versículo 1 e 2, versículo de 9 a 14. A Palestina passou para as mãos dos Seleucidas, que procuraram impor a cultura helênica, se tornando assim muito agressiva, ameaçando a sobrevivência do judaísmo. No reinado de Antíoco IV Epífanes, de 175 a 164 a.C., muitos judeus foram perseguidos e mortos. O texto deste domingo nos relata o martírio de uma mãe e de seus 7 filhos, que se recusavam a violar a fé e as tradições judaicas e foram mortos por isso. Se cremos na ressurreição, não podemos ficar paralisados pelo medo. Não devemos ter medo de lutar pela justiça e pela verdade, na certeza de que as forças da morte não podem vencer ou destruir a graça e o poder de Deus. Essa certeza que animou e que anima o testemunho de tantos mártires de ontem e de hoje. E deve ser esta a certeza que anima a nossa luta e deve nos dar forças no compromisso que devemos assumir. Na segunda leitura da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16, até o capítulo 3, versículo 5. Orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e seja glorificada, como acontece no meio de vós. Orai também para que sejamos livres dos homens perversos e maus, pois nem todos têm fé. Deus é fiel, Ele vos dará a firmeza e vos guardará do maligno. Irmãos, nós estamos diante de uma comunidade cristã fervorosa, que vive com empenho e generosidade o seu compromisso cristão, mesmo nas provações. Mas não podemos esquecer que na comunidade existem dúvidas e inquietações em questões de doutrina, e que por isto somos chamados a viver a fidelidade cada vez maior ao Evangelho de Jesus. Não podemos esquecer que Deus é vida e doação, que Deus é graça e fidelidade, e que por isso todos nós precisamos viver a fidelidade para merecermos toda a bênção e proteção de nosso Deus. Não podemos ficar refém das dificuldades, das injustiças, das incompreensões, das oposições que são obstáculos ao seu trabalho e ao seu testemunho. É na oração e no compromisso com as causas dos necessitados que recebo o poder de Deus que me fortalece. No Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 27 a 38. O grupo dos saduceus faziam parte da aristocracia judaica e exerciam sua autoridade na dominação religiosa, onde eles aceitavam somente a lei escrita e rejeitavam a lei oral, ou seja, não permitia que no templo e na vida do dia a dia que a fé do povo tivesse lugar ou valor, fazendo da fé popular um ponto de negação por parte das autoridades religiosas. Politicamente, os saduceus eram conservadores e serviam bem aos propósitos do opressor romano. Eles buscavam manter a situação para não ver comprometidos os benefícios políticos, sociais e econômicos de que desfrutavam. Este grupo de saduceus rejeitava a teologia da ressurreição e por isso não aceitava a ressurreição dos mortos. Neste evangelho, eles buscam confundir o entendimento da multidão que seguia Jesus e acreditava na ressurreição. Então eles disseram a Jesus: Moisés disse, se o marido morrer
e deixar a mulher sem filhos, é dever do irmão casar com a viúva para dar descendência a ele. Este homem tinha 7 irmãos. Do primeiro ao último dos 7, todos se casaram com a mulher e ninguém teve filhos. Na ressurreição, de qual deles será a esposa? Jesus disse: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Na ressurreição, ninguém se casa e nem se dá em casamento. Na ressurreição, a morte perde o seu poder e passamos a fazer parte da vida eterna e nos tornamos como anjos. Os saduceus, que queria transformar a ressurreição num jogo de poder e queria saber quem seria o maior, queria também estender e continuar o seu poder de controle sobre a vida dos ressuscitados. Mas Jesus revela que todos seremos participantes da vida em plenitude. Jesus revela que todos gozaremos da vida eterna. Jesus revela que não haverá domínio de uns sobre os outros. Nós precisamos assumir a caminhada de vida e de fé, de unidade com os irmãos, para que possamos juntos vencer os problemas da vida terrena. Na ressurreição, passaremos a viver a comunhão do amor infinito. Na ressurreição, passaremos a vivenciar a partilha dos frutos da vida eterna. Na ressurreição, passaremos a vivenciar a vida de Deus em sua plenitude de amor. Na ressurreição, passaremos a vivenciar a eternidade. Em Deus e com Deus, nós seremos um só corpo e uma só vida. Não haverá nem dominadores nem dominados, pois todos nós nos tornaremos um em Cristo. Que a graça, o amor, o poder e a misericórdia de Deus esteja com todos. Amém.